Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, fechamento semanal levemente tenebroso, certo? Por quê? Devido ao que aconteceu, devido à reunião do Fed, devido a todos os eventos e desdobramentos da Binance, nós fechamos com este candle aqui, que originalmente é um candle de reversão. Quando você alia este fechamento do lado deste outro aqui, que é um candle de indecisão, então a gente tem um candle de reversão, que é esse candle aqui, do lado de um candle de indecisão, que é esse candle aqui. Então quer dizer, fechamos o ruim do lado do péssimo. E continuando em um padrão ruim, nós ainda tivemos o rompimento da mínima, justamente desse candle de indecisão. Então, nesse momento, o que a gente tem propriamente dito? Facilmente a gente identifica aqui, devido ao VPVR, né, que seria essa range de volume aqui do lado, a região dos 16.700 como a nossa principal zona, né, de negociação, beleza? 16.700, 16.800 é a nossa principal zona de negociação. O que implica dizer que estamos nesse momento em uma zona de resistência, certo? Estamos em uma zona de resistência, seguramos aqui o gráfico, mas é uma zona onde o gráfico tende a querer formar ou um suporte nessa zona para continuar saindo, né? Zona de resistência não, zona de suporte, né? Ou ele vai querer formar alguma coisa aqui nessa área e continuar subindo posteriormente, ou ele vai perder essa zona aqui e aí ela se transformará em uma zona de resistência, certo? Nesse cenário, como a gente teve o rompimento desse candle aqui de reversão, eu facilmente digo para vocês que, considerando o padrão gráfico que nós fechamos, a coisa mais importante agora está aqui nesse fechamento, região aqui dos 16.500. Aqui é o nosso ponto D. Por quê? Na verdade, uma posição estrutural para continuar caindo já foi formada através do rompimento desse candle aqui, beleza? A gente já tem uma confirmação de continuidade de queda, sem desenrola em relação a isso. Mas, considerando que essa confirmação aqui não veio por um caráter gráfico normal, e sim por um evento de medo do mercado, a gente ainda tem a mínima esperança de que isso aqui pode ser invalidado, sim, entendeu? Por não ter sido uma movimentação padrão de mercado, e sim um movimento devido ao que aconteceu com a Binance, com a Solana e a reunião do Fed, pode ser que nós invalidemos, sim. Por quê? Porque o volume foi baixo. Então, o que nos mantém ainda em um caráter de esperança é ver que o volume foi baixo, certo? E aí, a gente tem o cenário número 1, que a gente segura essa região dos 16.500 aqui como uma zona de suporte e mantém uma possível alta. Aí a gente está olhando para uma segunda confirmação. Qual que é a segunda confirmação, Felipe? A zona de abertura dessa zona aqui. Ó. A gente está olhando para um rompimento dessa zona aqui, 17.100. Então, 17.100 mantém o caráter de alta em continuidade, e 16.500 mantém o caráter de baixa em continuidade, certo? São essas duas zonas que a gente está de olho para o início dessa semana, beleza? Uma coisa que eu preciso salientar, se eventualmente nós perdermos 16.500, o que hoje eu diria que tem a maior probabilidade, né, a maior chance aqui é que a gente venha realmente a perder, né, essa zona dos 16.500, eu espero que o gráfico faça um fundo duplo. Porque se isso acontecer, aí é o fundo majoritário dos deuses, porque vai formar uma divergência gráfica. Fizemos um fundo, beleza? Aí a gente vai fazer a alta, busca lá, buscou essa região aqui do fundo, o que vai acontecer com o RSI? Ele vai tocar na zona do 30 sem entrar na zona de sobrevenda. Assim eu estou conjecturando, obviamente. Se isso acontecer, é uma baita divergência gráfica em relação a esse fundo anterior aqui, certo? E é a melhor oportunidade que nós temos para acumular um pouco mais. Eu tinha dito para vocês que eu cessei minhas acumulações, e num eventual fundo duplo, eu só irei adicionar um pouco mais de posições e uma ou duas altcoins que eu estou de olho, mas estruturalmente mão leve. Mas digo para vocês facilmente, buscou essa zona aqui,
dos 15.500 e respeitou, aí a gente vai ter formado o maior dos padrões gráficos de reversão possíveis, que é o fundo duplo. Aí, se formar o fundo duplo, a gente vai conversar, porque a confirmação vai estar a partir do rompimento dessa zona aqui. Mas isso aí a gente vai... Vamos trabalhar um ponto de cada vez. Nesse momento, nós temos duas zonas, 16.500 para baixo e 17.100 para cima. Vamos nos ater a essas duas zonas, porque qual delas romper vai nos dar um estrutural de mercado para as semanas subsequentes. Eu digo facilmente que hoje a probabilidade maior é de romper para baixo, motivo pelo qual estarei fechando algumas das minhas operações de long, certo? Entretanto, quando você olha no gráfico diário, ou seja, você desce um pouco o tempo gráfico, você vê justamente que a zona que compreende 17 mil tem ampla negociação, né? Afinal é uma zona que nós vamos precisar romper. Então tem ampla negociação nessa área e nós fechamos com um padrão gráfico de reversão. Qual é o padrão gráfico de reversão, Felipe? Subiu. Tirar você daqui. Subiu. Tentou fazer a reversão, porém buscou no máximo a 0,5 da FIBO e agora a gente tem possibilidade de continuidade de alta. Vamos ver se buscou 0,5 da FIBO mesmo. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Buscou até um pouco mais embaixo, mas fechou acima da 618, né? O fechamento é o que importa. Então, nesse cenário aqui, a gente tem uma continuidade de alta possível. Até porque, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente já rompeu a abertura, perdão, a abertura desse candle aqui em 17.777. Então já tivemos uma possível confirmação de continuidade de alta. Porém, Felipe, mas tu não falou que vai querer fechar as tuas operações? Não vou segurar as minhas operações de long até aqui em cima não. Não pretendo, sinceramente, segurar não. Estou mirando um pouquinho mais abaixo aqui na primeira zona de negociação, próxima a 16.900, quem sabe 16.800 já queira fechar alguma coisa assim. E ficar de olho, obviamente. Rompeu isso aqui para cima, eu estou pensando em abrir longs, né? Vou buscar uma oportunidade de abrir longs. Rompeu isso aqui para baixo, eu vou pensar em abrir shorts. Beleza? Essa é a análise que a gente tem para o Bitcoin agora. Vamos dar uma última olhada aqui como é que a gente abriu o SP500. O SP500 abriu o fechamento dos deuses. Acho que para a gente ficar de olho nas nossas operações aqui. Se você não viu, vou deixar aí no final as 3 operações que a gente está de olho, certo? Para essa semana. E o SP500 até agora está nos permitindo sonhar, sim. Né? Temos uma belíssima zona de negociação ali próxima a 3.900. Também o fundo anterior aqui, né? Só confirmado pelo BPVR ali. Região de fundo. Mas nesse momento nós fechamos acima do Super Trend. Isso é interessantíssimo e ainda continuamos defendendo a zona do 40 lá do RSI. Então temos uma esperança aqui. Vamos ver amanhã quando abrir os mercados tradicionais, né, que realmente é a Vera, se vai ter força para jogar isso aqui para baixo ou não, certo? Deixa eu dar só uma olhadinha no fechamento semanal disso aqui. Fechou horrível também, com um candle de confirmação de queda aqui, fechou bem feio. Como ele está vindo de baixo para cima, a tendência majoritária já era de baixa, né? Enfim, temos uma semana complicada aqui. Vamos ver como é que vai ser a abertura do mercado tradicional amanhã. No momento, a SP500 nos permite uma pequena sonhadinha, mas o medo ainda continua nesse padrão gráfico aqui de bandeira. Pode ser que ele amanhã venha perdendo esse fundo aqui, consequentemente o positivo do Super Trend no gráfico diário. Aí a gente está olhando lá para 3.300 a partir de agora, que é a resolução dessa bandeira gráfica. E por consequência, Bitcoin também perderá 16.500 caso o SP500 perca esse fundo do Super Trend aqui. Aí a gente volta a olhar para 15.500. É isso, semana tenebrosa pela frente, mas normal. Como eu disse, é cíclico, final de ano, coisas como essa acontecerem são perfeitamente normais e a gente, como operador de mercado, aceita. Não tem desenrolo em relação a isso. E no mais é isso. Deixe seu like, segue se você não é inscrito, compartilha esse vídeo e dá uma olhada lá nos vídeos das operações também e principalmente o vídeo de 2023, que eu tenho previsões muito bonitas pra gente e se confirmarem tem muita grana para entrar no nosso bolso. Valeu!
Tamo junto.